Boa noite a todos. Vereadora Ana, vereadora Flávia, demais vereadores, plateia, internautas, muito boa noite. Mais uma vez cumprimentar e agradecer pela ajuda, né, de todas as pessoas que estiveram envolvidas e trabalharam para algum deputado. Acho que isso é muito importante. Nós nunca ganhamos sozinhos. Uma vez um amigo falou que ganhou a eleição, ele já começou perdendo. Ele ganhou a eleição. Não, nós ganhamos a eleição, ou nós perdemos a eleição. Então, algumas pessoas sabem do nosso compromisso aqui na cidade de Vinhedo, não só aqui na cidade de Vinhedo, mas na região metropolitana, qual o Vinhedo é inserido. Quero cumprimentar o Donizete Lopes, que passou por essa casa, e sabe da responsabilidade em subir numa tribuna e expressar suas opiniões. Seja bem-vindo, Doni. Serei breve nas minhas palavras, mas tem alguns pontos que eu tenho que deixar registrado aqui. Primeiro, lembrando, há pouco tempo eu tive uma fala dizendo que eu não respeitava, que eu não conversava, que eu não falava com as pessoas. Mas lembrando, e uma leitura rápida aqui, né, Paulinho Palmeira, que na semana passada, o vereador em questão disse que nada devia a ninguém sobre os seus atos na Câmara Municipal. E depois veio falar da presidência. Foi isso que ele falou. Semana passada, o Rubens Nunes fez um pedido para ele, né, que retirasse, ou que falasse. Ele falou, não, eu não devo nada a ninguém aqui na Câmara. Não deu satisfação para ninguém. Depois ele veio falar algo da presidência. Mas, enfim, vamos passar para o próximo tema. O Sandro não está aqui, eu tenho como princípio não falar das pessoas que não estejam presentes, mas eu quero deixar registrado aqui, são coisas rápidas, falarei um pouco mais sobre isso quando ele estiver presente. Eu falei com o Sandro é uma pessoa católica, uma pessoa temente a Deus, né? Então acho que é importante falar um pouco sobre prudência, Geraldinho, prudência. E eu pensando esses dias, falando um pouquinho sobre prudência. E aí, conversando com alguns amigos e lendo um pouquinho, alguns provérbios falam sobre prudência, aí eu tirei alguns. O prudente espera o momento certo para falar, está lá no Provérbios 13:16, para quem quiser depois acompanhar. A maior sabedoria do prudente é saber colocar na posição ou no lugar que lhe é devido. Provérbios 14:8. O homem prudente costuma ouvir mais para planejar, depois executar o que ouviu e aprendeu. Isso aqui não está no provérbio, mas está em Mateus 7:24. Quem é prudente tem capacidade de reter a ira. Olha só. Quem é prudente tem a capacidade de reter a ira. Supera o poder e a força da transgressão. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que nós temos que ser prudentes em tudo aquilo que fazemos, sim. Seja ela aqui na tribuna, seja ela fora. E como eu disse para alguns vereadores, e falei para o Pitu, que está aqui na casa, e que está surgindo uma nova liderança, prudência. E você vai colher aquilo que você plantou a sua vida toda. Falo isso porque eu fui muito atacado, a presidência foi atacada de forma insana nessa casa. E o Sandro é engenheiro. Poderia ter pedido informações sobre a casa antes de representar o presidente da Câmara Municipal. Ele tem conhecimento, é engenheiro. Se não fosse assim, poderia pedir para algum amigo que é engenheiro fazer, então, alguns orçamentos ou pedir informações antes de entrar a representação. Representação é muito grave. Podia pedir informações sobre esse tema. Porque responder por improbidade administrativa é coisa séria, gente. É coisa séria. E quem foi presidente, quem é presidente, sabe muito bem o que eu estou falando. Marquinho teve a oportunidade de ser presidente, o Edu Gelme também teve a oportunidade de ser presidente, Rubens e outras pessoas que passaram aqui. Então tem que ter muita responsabilidade. Então eu queria deixar registrado, o Sandro não está aqui, mas já conversei um pouco com ele sobre isso e disse que nós conversaríamos ainda mais sobre esse tema. Rodrigo Paixão, outra pessoa que assinou, e eu falei com ele também alguns dias na sessão. Pessoa inteligente, uma pessoa culta, um cientista político, como disse a Ana Genesini, respeito muito seus posicionamentos, e tem diálogo, nós dialogamos sempre. Sempre, sempre, sempre. Talvez o único que teria motivo, e esse eu concordo com ele plenamente, ele falou comigo, que não
que não seria o motivo, mas teria motivo. Porque em 2013, eu fui o único vereador dos 15 vereadores da época, que votou a abertura de uma CP. O único vereador. E apanhei demais nas redes sociais. Então, Geraldinho Canguçu, Flávia Bittar, Rui Bacaxeira, não se preocupe com isso. Porque talvez, se eu me preocupasse com um posicionamento firme na Câmara, talvez eu não teria 1.790 votos. Porque o tanto que eu apanhei nas redes sociais foi coisa absurda. E lembro muito bem do Conrado. O Conrado estava aqui na frente na época ainda. E hoje eu tenho uma amizade muito boa com o Conrado. O Conrado fazia assim, tá chorando e tal. Mas até isso tem um respeito. Porque hoje o Conrado tem me ajudado e muito aqui na casa. Ajudado nos seus posicionamentos, nas conversas, nos diálogos que eu tenho constantemente com ele, ele está aqui. Nós erramos, mas não persistimos no erro, de maneira alguma. Tanto é que nós estamos valorizando o nosso próprio corpo aqui da casa. E já aqui parabenizo e agradeço por todo o tempo que o Conrado tem feito aí os cerimoniais para nós na casa. E assim será enquanto eu for presidente. Nós temos o corpo efetivo da casa, funcionário público, efetivado. Por que não usar outras pessoas? Tem aqui, capacitado. Então, até isso tem o diálogo e o respeito de um posicionamento. Naquele momento ele achou que deveria fazer aquilo. Hoje talvez não pensa mais. Hoje traz toda a sua experiência, toda a sua bagagem que teve no sindicato. E também internamente, que ele é um líder aqui dentro também. Então, eu queria deixar registrado isso também. Funcionário da Câmara. Agora, eu fico imaginando se fosse da oposição, né? Ou dita oposição, porque eu acho que tem oposição de ideias, de posicionamentos, né? Mas imagina só o carnaval que seria, né? Nas redes sociais, ou em outras redes, ou pessoalmente, ou em grupo de WhatsApp. Eu fico imaginando. Mas, enfim, já passou também. Vereador em questão, falando que o telhado era superfaturado, foi atacado. Eu fui atacado muito nas redes sociais. Aí depois fala, mas me atacaram, né? Quando é com ele. Me atacaram, falaram da minha família, mas em nenhum momento ele pensa que as outras pessoas também têm família. As outras pessoas que ele coloca lá, independente se foi ou não, ou é culpado ou não, porque antes mesmo, devido ao processo legal, ele de forma insana, de forma pensada ou não, ele condena. Aí depois vai para o devido processo legal e ampla defesa. Aí acontece o que aconteceu na Câmara. Só que o desgaste político já aconteceu. E cadê a humildade para depois, para chegar aqui na Câmara, ou nas redes sociais, ou no jornal, ou seja onde foi, falar assim, gente, eu errei, me desculpa, eu fui... Então seja prudente. Antes de acontecer, seja prudente, Carlos Florentino. E vai averiguar, porque isso aconteceu em outros casos, e poderão acontecer mais. No caso do sapato, pode acontecer no caso da guarda, que aconteceu. No caso da guarda, aconteceu em N casos. Mas eu não quero me ater nas coisas do executivo, porque cada um responde pelos seus atos. Respondo pelos meus aqui na casa. E falei esses dois, porque sou presidente até dezembro, queira um ou não, sou presidente até dezembro. Caso contrário, coloque o nome à prova, seja presidente, e aí administre a casa da maneira que acha que é correto fazer. Então, fui atacado nas redes sociais, como fui superfaturado. Minha foto com memes, inscrição do telhado de ouro. O papel do vereador realmente é fiscalizar. Concordo. Quando faz inserindo em verdades, aí não é fiscalizar. Aí é denegrir a imagem, passar por cima, trator, e na vala, não é assim que você usa, vereador? Vala é uma para quem é das forças policiais, das forças de segurança, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tenho família, amigos, eleitores, pessoas que acreditam no meu trabalho e acreditaram no meu trabalho. Me conhecem perfeitamente todos os dias. A minha imagem foi realmente arranhada e tive que explicar um a um. Minha família me conhece, mas eu tive que explicar que não havia nada errado, como foi demonstrado agora, Geraldinho Canguçu. Na última sexta-feira, o vereador veio à tona, ou seja, a verdade veio à tona. O Ministério Público arquivou a representação, entendendo estar correto o procedimento e reconheceu a necessidade da obra.
constatou a inexistência de qualquer tipo de superfaturamento. Posso garantir a vocês que não sinto aliviado com o arquivamento, porque eu tenho consciência tranquila dos atos praticados aqui na casa. Por que eu quero dizer isso também, o vereador Marcos Ferraz? A inexistência de qualquer irregularidade, faturamento, superfaturamento, porque é importante a gente registrar o que realmente houve na casa. Para quem não sabe, as pessoas, antes de ficar falando coisas por aí, eu acredito que o vereador foi longe demais. Não por fiscalizar, ele tem todo o dever, todo o direito disso. Mas foi longe fazendo vídeos, memes, postando nas redes sociais, inexistências de irregularidades. E que sabia que não existiam. Sabiam. Tanto que fez um vídeo confessando e colocou no Ministério Público, falando que, não, sem checar a informação. Olha o que ele disse. Tanto que fez um vídeo confessando que falou sem checar a informação do preço do telhado. Isso é responsável? Primeiro vem nas redes sociais, ataca, fala o que for, e depois grava um vídeo falando que foi errado. Mas por que não viu isso antes? Sou ficha limpa, não respondo a nenhum processo, e não vou admitir que faça acusações falsas ao meu respeito, porque não faço isso com ninguém. E as providências cabíveis estão sendo tomadas, não serão tomadas, estão sendo, é diferente, é verbo diferente. Finalizo dizendo que de todos eles, o que eu mais senti, foi o vereador Edu Gelb, pela proximidade que eu tenho com ele. O Edu, desde 98, eu conheço o Edu antes mesmo de entrar na vida pública ou política, seja o que for. O Edu, nós somos campeões juntos em 98 na Capela. Se eu não confiasse no Edu, eu não seria o meu vice, o meu primeiro secretário hoje. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Como eu disse antes, ele sabe separar o lado político e não. O lado político, né, lado da oposição ou não. Tanto é que me autorizou, já falei aqui, me autorizou a colocar uma placa minha na eleição de 2012 no seu portão. O mesmo aconteceu com o Cidinho. Então, as divergências políticas, elas existem. Ele está de um lado, eu estou do outro, amanhã podemos estar todo mundo junto, ou depois. Por isso que há respeito. Porque há diálogo. Agora tem pessoas que não têm diálogo, porque acha que tudo é ele que sabe. Tudo está certo. Todos estão errados e só ele que está certo. Tudo que envolve acha que, né, Capela é de uma pessoa. Não, é Vinhedo. Não é só Capela que existe, é Vinhedo. Vinhedo como um todo. Vinhedo como um todo. Então, a pessoa que eu mais senti, e que eu fiquei chateada, realmente foi o Edu, politicamente, né, por ser presidente dessa casa. Ele foi presidente dessa casa. Ele fez algumas compras na casa na época, depois ele teve outros voos, ele foi para a Cenebave, fez uma grande obra na Cenebave, que foi a ETA Capivari, depois ele voltou, fez concurso público, depois voltou, fez concurso público de novo. Então, ele tem a larga experiência administrativa. Foi para a Executiva recentemente, fez outro concurso público. Então, ele tem experiência, né, na vida pública. Acho que isso é importante. Por isso que eu fiquei chateado. Fiquei muito chateado mesmo. Já falei isso para ele, de todos eles, o que eu fiquei mais chateado foi ele. O Sandro, né, também tem diálogo, a gente conversa, o vereador Rodrigo Paixão, o Edu, enfim. Tanto o Sandro quanto o Edu, eu também fiquei chateado, porque eles sabem quão doloroso é, o Sandro, por causa do pai dele, quão doloroso é ser processado injustamente. Porque ele está passando pela mesma coisa. Não aqui na casa, mas na Cenebave, injustamente. Então, ele está passando a mesma coisa. Por isso que eu falei para ele que eu fiquei muito chateado por isso. O fato de se calar não quer dizer que a gente se consente com aquilo. Porque eu sabia com clareza e com certeza o que iria acontecer. Alguns não vão entender o que eu vou dizer agora. Outros entenderão perfeitamente. No dia que aconteceu, eu falei o seguinte: vai acabar o meu tempo e eu volto a falar. Eu dispenso e vou falar da presidência. Obrigado por essa noite só.